a gente pensa o tema da contribuições e desafios, né, da avaliação para o planejamento da instituição, aí a gente tem duas questões, né? Primeiro que são as contribuições e segundo que são os desafios, né? Então, de uma forma bem rápida aí, né? Vamos começar trabalhando um pouquinho sobre a ideia das contribuições que possivelmente a avaliação pode dar para o planejamento estratégico, né? Então, assim, essa contribuição ela pode ser em vários momentos, né? Assim, em que momento a gente está pensando? Quando a gente está fazendo o planejamento propriamente dito, quando a gente está executando esse planejamento ou depois, né? Em que estágio ele entra, né? E no fundo a avaliação ela pode contribuir nesses três momentos mesmo, né? Primeiro, quando é antes, né? Então nós vamos fazer o nosso planejamento da nossa instituição. Nós vamos lá discutir o nosso PDI, ou vamos discutir o projeto pedagógico de um curso, ou como o pessoal agora, por exemplo, na CAPES adora, né? Agora vamos fazer o planejamento estratégico da pós-graduação, né? Ou qualquer outro tipo de planejamento. A primeira coisa que a gente tem que saber é o que é, né? Qual é o diagnóstico que nós temos da nossa instituição. Então, a CPA, né? E aí a sua avaliação, ela pode ajudar muito nesse momento de diagnosticar a instituição. Quando a gente está executando o projeto, né, o planejamento, né, qualquer tipo de projeto, o projeto pedagógico, o PDI, ou o planejamento estratégico, a gente tem os momentos que nós podemos chamar momento da correção, né? Então, a gente entra no processo e aí a gente às vezes não dá certo aquilo que a gente tinha pensado. Às vezes a gente pensou fazer uma coisa e está dando outra, né? Então, a gente tem a CPA, a avaliação serve também para esse, né, um dos usos da avaliação é para esse corrigir o processo. E depois que o planejamento foi executado, e aí a gente tem seria o depois, né? A gente começa a ter um replanejamento ou um novo planejamento, e aí a avaliação a partir do projeto anterior, do planejamento anterior, ele ajuda a tomar decisões, né? Então, você vai ver como que você vai, o que você vai fazer. Então, quando a gente está pensando nesse processo do planejamento, e aí também a gente está pensando, quando a gente pensa avaliação, as duas coisas estão muito imbricadas, né? Primeiro, a gente precisa saber quais são os objetivos daquele planejamento. Para que eu estou planejando? Quais são os objetivos? Para quê, né? E como o Paulo Freire perguntava também, né? Para quem nós estamos planejando? Quais são os valores que a gente vai utilizar nesse processo? Né? Que valores que eu estou adotando? Né? Então, por exemplo, o valor da concorrência, né? O valor da fraternidade, né? Quais tipos de valores? Quais são os compromissos daquela instituição? Né? E sobre o que efetivamente a gente vai planejar. Né? Então, essas são algumas questões que a gente tem que colocar. Então, para discutir isso, eu trouxe aqui, elaborei um pequeno exemplo, né? Então, eu tenho como objetivo, e aqui eu trago como exemplo a questão das políticas de cotas, né? Então, eu quero fazer, a nossa instituição está planejando fazer uma política de cotas, né? Então, qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo da gente fazer essa política de cotas? Então a gente pode ter lá como a questão de aumentar o número de negros na instituição. Então a gente vê que no nosso estado temos lá a porcentagem de negros, né, é diferente
da porcentagem de negros que está dentro da instituição, né, e de forma inadequada, e isso vai contra um valor, que é o valor da igualdade, né, da gente compreender que as pessoas elas têm que ter como mesmas condições, né? Então, qual é o compromisso que essa política pode representar? Por exemplo, um compromisso com as lutas antirracistas, né? Então, eu sou comprometido quando eu estou montando essa, né? Então, o compromisso da instituição é esse, né? Então, vamos conhecendo. Qual que é o objeto desse planejamento? O objeto é o ingresso na instituição, né? O objetivo é aumentar o número de negros na instituição. Mas eu estou discutindo a questão do ingresso na instituição. Então, quando eu estou trabalhando nesse projeto, né? Então, esse objetivo ele é legal, é importante, mas efetivamente, né? Assim, como que está a instituição em relação à questão do ingresso de negros dentro da instituição, né? As práticas que nós estamos tendo dentro da nossa instituição, elas estão relacionadas a esse objetivo? As práticas que ocorrem, elas estão ligadas a essa ideia, o objetivo do aumento? Trabalha-se nessa nossa instituição com valores relacionados à igualdade, por exemplo? Né? Tem mais valores relacionados, mas aqui para simplificar, né, eu trouxe um só, né? Então, as práticas da instituição estão ligadas a esses valores? Tá? Tá ligado aos compromissos, né? E quando eu vou perguntar sobre o objeto, vamos lá, quais são as formas de ingresso na instituição? Né? Então, se eu vou planejar, então, no meu diagnóstico, eu tenho que identificar quais são as maneiras, né? Então, por exemplo, você tem o ingresso pelo processo do Enem, e você tem o processo do vestibular, a instituição, além do Enem, tem um vestibular próprio lá com um X número de vagas, tem por transferência, né? Então isso já faz parte do processo da avaliação, isso já é uma avaliação, né? E qual é a composição racial na instituição? Essa é uma outra pergunta que a gente vai fazer quando a gente vai trabalhar essa política. Então eu tenho o meu diagnóstico, então a partir desse diagnóstico, a instituição ela vai ter elementos e dados para discutir o seu planejamento em relação a essa questão das cotas, por exemplo. O durante, né? Aí, que é o momento da correção, você tem que analisar as práticas planejadas, né? Antes a gente falava em práticas que a instituição tinha no seu dia a dia sem pensar aquilo que nós estamos planejando. Agora, dentro desse planejado, vai se gerar um novo tipo de prática. Essa prática, ela está aumentando o número de negros da instituição? Sim ou não? E eu vou trazer um caso assim, de um programa de pós-graduação, que eu não vou dizer que é o nosso, que nós implantamos lá a política de cotas, né? Então lá a gente vai, tá lá, não me lembro da porcentagem, né? Então e aí planejamos que gradativamente ia crescendo, tal. Daí a gente descobriu que a nossa política de cota estava dificultando a entrada de negros no programa. Como? Dificultando? Como assim? O objetivo não era igualdade, o objetivo não era aumentar, mas como que diminui? Diminuía da seguinte forma. Havia uma linha no programa, que é ligada a práticas sociais, que tinha muita adesão de alunos negros, né? E daí o que acontecia? Então você tinha lá 20% das vagas para cotas e 80% para concorrência. Daí nós tínhamos muito mais alunos na
na concorrência da cota do que na ampla. E daí o que acontecia? Bons alunos negros não entravam no programa por causa do que a política estava equivocada. Né? Daí começou, vamos fazer a correção da política. Daí qual que foi a correção? Todos que são, pode parecer óbvio, mas a gente não pensou isso antes, né? Mas e só foi perceber depois, né? Então, todos que estão matriculados, inscritos na política de cotas, estão automaticamente inscritos na política de ampla concorrência. Por que isso pôde fazer essa correção? Ela pôde se fazer essa correção pelo fato de que a gente fez uma avaliação. Tá? Não se implantou lá a política e deixou. Vai lá, né? Assim, tá bom. Né? Já podíamos até ficar todos orgulhosos, dizendo, olha, nós somos antirracistas, temos políticas de cotas no nosso programa. E nós estávamos atrapalhando, de vez de ajudar. Né? E quem permitiu ver isso foi a avaliação. Daí, quando foi feita a avaliação, se faz a correção. Então, a avaliação, ela permite, na execução do planejamento, fazer correções daquilo que tinha sido planejado. No depois, né? Então, quando a política, por exemplo, quando a gente faz um planejamento, um PDI de uma instituição, você faz por uns 10 anos, 5 anos, né? Ou todas as políticas, elas têm um momento que todos os planejamentos elas terminam, e daí você tem que refazer o começar. E aí você tem que tomar decisões em relação à política que você implantou. Primeiro, essa política, ela atingiu os objetivos? Né? Nós aumentamos o número de alunos negros na nossa instituição? Né? Uma outra pergunta, é necessário continuar essa política? Eu não estou dizendo que a política tem que terminar, mas estou dizendo que a gente tem que, em determinado momento, perguntar. Há necessidade ou não há da continuidade dela? É necessário reformular? Né? Então, nesse processo aqui, no processo de avaliação, a gente pode ter chegado à conclusão que a gente teve um grande acesso, aumentou o acesso, mas não aumentou a titulação. Pode ocorrer. Então a gente tem que reformular a nossa política. Ela não pode ser mais só política de acesso, tem que ser uma política de permanência. Né? Então, essa política ela está sendo necessária a sua reformulação. Então, aí eu comentei o antes, né? A contribuição. E agora, quais são os desafios desse processo de avaliação? Né? Primeiro, são os aspectos técnicos, né? Que se a gente não construir bons instrumentos de avaliação, a gente pode não conseguir efetivamente implantar essa avaliação. Né? Essa é uma das coisas. Por exemplo, assim, quando eu estava na CPA da UFSCar, a gente tinha um questionário padrão, né, que a gente usava e caminhava para os cursos e pedia para os cursos reformulares. E eram formulários que tinham processos de múltipla escolha, né? Que tecnicamente ele tem um problema, que ele não permite captar coisas que as pessoas estão pensando e quem fez a avaliação não pensou. Esse é um problema. Mas tem outro, então só questões abertas, né? E nós tínhamos lá um curso que dizia, vamos fazer questões abertas, e fizeram assim, umas 30, 40 questões abertas e soltaram para os alunos, né?
Isso foi uns 6 anos atrás, mas eu estava assim, mais ou menos 6, 7 anos atrás. Até hoje eles não conseguiram tabular os dados, porque tecnicamente eles não tinham material humano e competência até tinham, porque são professores, pesquisadores, analisar questionário, mas eles não tinham ferramentas, não tinham nada que ajudasse a fazer essa análise. Então, boas avaliações são aquelas que tecnicamente a gente consegue implantar. A gente precisa de que equipamentos? De que análises estatísticas, né? E assim por diante. Eu lembro que quando a gente lá estava na CPA, num aspecto técnico, né? A gente tinha uma parceria com o pessoal de estatística. Daí eles entregaram um relatório lá com cheio de dados, né? Daí eu olhei para aquilo e falei para eles, olha, banco ganha dinheiro com estatística. Como que eu posso, com esses dados que vocês fizeram, eu fazer uma boa universidade? Daí eles pararam, olharam, eles reformularam a forma de... E daí a gente tinha, quando a gente tinha um quadro lá, a forma técnica que eles montaram, a gente que é leigo ou semi-leigo em estatística, o que eu sei de estatística não é o mesmo conhecimento que os estatísticos têm, né? Eu sei ler algumas coisas, né? Mas assim, não sou estatístico. Mas mesmo para quem não fosse leigo ou semi-leigo, que eu soubesse menos que eu, batia o olho, se via, até tinha corzinha. O que está problemático e o que está ótimo, e o que está mais ou menos. Se batia o olho, então esse é um problema técnico. Essa era uma forma de apresentar o resultado que nos contribuía. E aí várias coisas foram feitas a partir desses dados, né? Além do aspecto, os outros dois eles estão muito parecidos, são muito próximos, né? Que é o aspecto da legitimidade, né? E a questão do embate político. A legitimidade. Por que você pode coordenar o processo de avaliação? Né? Por mais que a gente tenha, diga assim, a nossa avaliação é participativa, vai ter uma comissão, que no caso é a CPA, que organiza os instrumentos, que faz uma primeira análise desses instrumentos, até por causa da competência técnica, né? E aí ela apresenta o seu material, né? Assim, então ela precisa ter legitimidade, né? Ela não pode ser algo autoritária. A comissão, a comunidade tem que reconhecer. E aí existem várias formas de você trabalhar essa legitimidade, né? Eu coloco isso aqui apenas como desafio, nem vou discutir muito essa questão de legitimidade, porque eu tenho apenas 1 minuto, 29, 28 agora, 27, 26 segundos, né? Daí eu não vou ter legitimidade para continuar. E o último aspecto são os embates políticos, né? Que nenhum processo de avaliação ele é neutro. E aí você tem muitos interesses em voga, né? E esses interesses em voga, eles chegam na avaliação. Uma orientanda minha, ela fez a análise da avaliação sobre políticas de cotas, né, nas universidades do Paraná. E a avaliação não saía por causa do embate político. Por quem era a favor não queria fazer avaliação porque tinha medo que fosse usado contra a proposição deles. Quem era a favor, quem era contra, quem era a favor tinha medo. E quem era contra tinha medo que esse processo de avaliação não captasse a indignação deles da política. E daí a briga foi pelo que a gente vê naquele material, é generalizada, né? Então, um dos desafios é trabalhar esse embate político, e o meu desafio é, exatamente agora que bateu o tempo, terminar essa fala. Obrigado.